Você já sentiu a sensação de ter sido hipnotizado por um vendedor que lhe convenceu a comprar alguma coisa que você tinha convicção que jamais compraria em sua vida? É perceptível que algumas pessoas parecem exercer sobre nós um grande poder de convencimento, ao passo que outras têm dificuldade até mesmo para nos fazer acreditar em coisas muito simples. A essa arte de convencer é dado o nome de persuasão. Segundo o dicionário, a persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. É o emprego de argumentos, legítimos ou não, com o propósito de conseguir que outro indivíduo adote certa linha de conduta. A capacidade de persuadir é uma das mais importantes características que uma pessoa pode ter nos dias atuais, uma vez que geralmente vivemos em ambientes extremamente competitivos, onde aquele que melhor souber vender suas ideias certamente levará vantagem em relação aos demais. Isso fica bastante claro no mundo dos negócios, onde não é raro vermos pessoas que, mesmo tendo grandes ideias, acabam por não conseguir vendê-las para o investidor, por exemplo. Ao passo que outras pessoas, com projetos nem tão relevantes, conseguem fechar negócios e seguir em frente. É fácil perceber que algumas poucas pessoas parecem já ter nascido com a capacidade de persuadir, mas, para os que não tiveram tamanha sorte, resta aprender as técnicas capazes de nos conferir essa habilidade. Antes de conhecermos esses métodos, é importante passarmos rapidamente pelo conceito que permite que eles sejam eficazes. No mundo de hoje, somos a todo momento bombardeados por informações e problemas vindos das mais diversas partes, mas nosso cérebro não é capaz de lidar com essa quantidade absurda de tarefas ao mesmo tempo. Para resolver essa questão e não entrar em colapso, o próprio cérebro busca criar atalhos para executar de forma automática aquelas tarefas que fazemos com certa frequência. O objetivo desse automatismo é simples: economizar energia para gastar com aquelas questões mais complexas, que realmente demandam mais concentração e raciocínio. Mas é aí que mora o perigo. As pessoas que dominam as técnicas de persuasão exploram exatamente a fragilidade que o cérebro passa a ter quando responde de forma automática a determinados estímulos. Neste livro, Robert Cialdini, o psicólogo social mais respeitado nos estudos da influência e da persuasão e professor de psicologia e marketing da Universidade Estadual do Arizona, explica como funciona o mecanismo da persuasão e utiliza-se de vários exemplos reais para apresentar as 6 armas que influenciam a conduta humana. A primeira arma é a reciprocidade. A sensação de obrigação em dever um favor é algo muito forte em nós seres humanos. Mesmo que você não tenha pedido esse favor a alguém, se ele é feito, você automaticamente se cobrará a retribuir. É fato. E é fato também que nem sempre você levará vantagem nessa troca de favores. Somos capazes de retribuir um pequeno favor com favores maiores ainda, só para aliviar a carga psicológica da dívida. Um exemplo bem comum da utilização da técnica da reciprocidade é a famosa estratégia da degustação, tão comum em supermercados. As empresas sabem que, ao treinar seus promotores de venda para oferecerem uma amostra dos produtos aos clientes, aumentam significativamente as chances desses produtos serem vendidos, visto que a pessoa sente-se inconscientemente obrigada a retribuir o favor para não se sentir uma espécie de aproveitador, que só degustou o produto porque não precisava pagar. Portanto, fique atento a favores, brindes e afins. Nada vem de graça, principalmente se ofertado por pessoas desconhecidas. A segunda arma é o que podemos chamar de compromisso e coerência. A maioria das pessoas deseja ser, ou pelo menos parecer, coerente com suas palavras, crenças, atitudes e ações, principalmente porque, diante da sociedade, elas tendem a ser mais valorizadas quando agem dessa forma. Então, ao tomarmos uma posição sobre algo, imediatamente passamos a lidar com pressões pessoais e interpessoais, exigindo que nos comportemos de acordo com o compromisso inicial, mesmo que futuramente nos mostremos enganados quanto a tais decisões. Nas vendas, por exemplo, não importa se o cliente faz uma compra inicial com um valor muito baixo.
O importante é simplesmente que essa primeira venda seja feita, pois ao efetuar a primeira compra, o cliente se sentirá inconscientemente compromissado com a empresa, de modo que volte a efetuar outras compras com valores possivelmente maiores no futuro. Quem nunca recebeu um e-mail com um cupom que dá direito a um desconto somente na primeira compra? A terceira arma é a aprovação social. Quer concordemos ou não, nós seres humanos temos a tendência de considerar como atitude correta tudo aquilo que a maioria das pessoas acredita ser uma atitude correta. De uma forma mais direta, podemos dizer que o que fazemos é literalmente imitar o que a maioria está fazendo. É como se pensássemos, bom, se todo mundo está fazendo isso, é porque é o melhor a se fazer. Lembre-se, por mais forte que seja sua personalidade, esse tipo de comportamento é inconsciente e acaba por ocorrer de forma automática, sem que você tenha um efetivo controle sobre ele. Veja, por exemplo, o que ocorre no chamado efeito manada. Basta que uma pessoa em meio à multidão finja estar em apuros e comece a correr, e todos passam também a correr. Ou seja, mesmo sendo um alarme falso, você tende a acreditar que realmente existe um perigo, uma vez que uma grande quantidade de pessoas está correndo. É comum você ouvir vendedores dizendo que muita gente está comprando o produto que ele vende. Ao fazer isso, ele está tentando usar a arma da aprovação social, ou seja, ele quer despertar em você o desejo de comprar, o fazendo pensar que um grande número de pessoas se interessa pelo produto que ele vende. A quarta arma é a afeição. As pessoas bem apessoadas, bonitas, simpáticas, são mais persuasivas e recebem a ajuda de outras pessoas com mais frequência. Isso acontece porque elas são vistas como dotadas de traços de personalidade mais desejáveis e com maior capacidade intelectual, mesmo que isso não reflita a realidade. Este fenômeno é amplamente estudado no campo da psicologia e é conhecido como efeito auréola. É esse efeito que faz com que você tenha a falsa impressão de que uma pessoa, por ser mais bonita, por exemplo, é também mais inteligente e agradável que outras pessoas, quando na verdade não há qualquer relação de causa e efeito entre beleza e inteligência. Outro aspecto importante da afeição é que tendemos a concordar mais com pessoas que se parecem conosco, seja no modo de se vestir ou pensar. E por esse motivo, é comum encontrarmos vendedores que pesquisam os hábitos de seus clientes para que em uma reunião de vendas, por exemplo, possam demonstrar ter os mesmos interesses e assim aumentarem a probabilidade de fechar negócio. A quinta arma é a autoridade. Nós, seres humanos, temos propensão a acatar as ordens ou atender aos pedidos de pessoas que sejam, ou pelo menos pareçam ser, superiores a nós. Títulos acadêmicos e trajes são itens que simbolizam a autoridade e ajudam a persuadir o indivíduo. Pesquisas comprovam que se duas pessoas estão a conversar e uma delas apresenta seus títulos, ou seja, se apresenta como sendo um médico ou um professor, por exemplo, a outra pessoa inconscientemente já se coloca em patamar de inferioridade, de submissão. As roupas também transmitem autoridade. Normalmente, pessoas de terno são naturalmente vistas como sendo bem-sucedidas ou possuidoras de títulos respeitáveis perante a sociedade, mas, convenhamos, nem sempre isso reflete a realidade. A sexta e última arma da persuasão é a escassez. Criar um sentimento de possível perda de oportunidade na pessoa que você quer influenciar é uma ferramenta poderosa para fazê-la aceitar sua oferta. A lei da escassez sugere que quanto mais escasso um item se torna, mais tendemos a valorizá-lo. E se houver disputa por esse item, esse valor aumenta ainda mais. Dessa forma, por medo de perder uma oportunidade que pode ser única, as pessoas tendem a aceitar a oferta que está sendo feita. Esse princípio é muito importante no processo de persuasão. E lembre-se, para convencer alguém, não é preciso que a escassez de fato exista. Basta que você crie essa ilusão. É comum ouvirmos, por exemplo, os vendedores dizendo que o produto que desejamos é o último em estoque e que várias outras pessoas também estão interessadas nesse mesmo produto. Da próxima vez que isso acontecer, lembre-se, estão usando a arma da escassez para lhe persuadir. Bom,
É fato que todos nós desejamos tomar decisões bem planejadas em quaisquer situações, e cada um tem plena consciência de sua própria capacidade intelectual para analisar os fatos envolvidos em uma negociação, por exemplo. Mas, como vivemos em um mundo extremamente competitivo, devemos considerar que a todo momento somos cercados por truques e armadilhas daqueles que desejam se beneficiar às custas do sacrifício alheio. A leitura deste livro abrirá seu campo de visão e o ajudará a enxergar as estratégias maliciosas que muitas vezes estão por trás das oportunidades milagrosas.